Boa noite, pessoal que nos acompanha aí, telespectadores nas redes sociais, no YouTube, nos canais de TV. Esse é o Grapecast, das 4 até as 8 da noite, nos 3 dias desse final de semana da FENS. E no próximo final de semana também, por mais 3 dias, estamos trazendo aqui nessas sessões, das 4 às 8 da noite, pessoas que de alguma forma contribuem para a inovação na cidade, pessoas que contribuem para o empreendedorismo, principalmente esse empreendedorismo de escala, né, que nós tanto defendemos aí no Grape Valley, aqui no Grape Valley, na cidade, na região de Jundiaí. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui diretamente do stand de podcast aqui da FENS, uma iniciativa aí do Grupo Novo Dia, da TVs, de forma que a gente consiga fazer então transmissões com temas relevantes aqui para a cidade e para a inovação. Eu sou Alexandre Borim, um dos fundadores do grapevalley.com.br, que é uma comunidade de startups totalmente gratuita, a qual você já está convidado desde já. Nós vamos deixar um QR Code aí para vocês também participarem dessa iniciativa. Tem um pouquinho mais de um ano e já temos 710 membros e nos encontramos todas as primeiras quartas dos meses, ou seja, primeira quarta de cada mês a gente está encontrando, fazendo muito networking num local sempre itinerante e diferente aqui da cidade de Jundiaí. Vocês estão convidados a participar e hoje, nessa sessão das 7 horas, vamos falar sobre cidades inteligentes. E comigo está aqui a Mauri Marquesi. Muito prazer ter você conosco aqui essa noite, Mauri. Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês aqui nessa iniciativa do Grape Valley e do Grupo Novo Dia, né? Só tenho a agradecer a oportunidade para a gente estar podendo falar um pouquinho que a gente vem fazendo na cidade e conversar com você, que é um cara que milita na área há um bom tempo, tá certo? É um expert nessa área. Se eu não souber responder, eu devolvo a bola para você, você responde. Passa, repassa ou paga, você que escolhe, mano. Tô brincando, mas... De verdade, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por aceitar o convite. Marquesi, bom, você tem um histórico, poxa, invejável, foi CTO da Sabesp por 20 anos, verdade. Passou pela Serpro, pela Prodesp e hoje está, quer dizer, já há 10 anos lá à frente da Cijum, né? Que é uma empresa invejável, eu diria, né? De um conceito muito interessante de economia mista. Queria que você falasse um pouquinho disso também para a gente, mas hoje o assunto é tecnologia e inovação, então... Nós aqui que estamos nesse forefront, né, nessa frente de batalha, né, que tentando criar startups, criar riqueza através de inovação, me fala um pouquinho da inovação na sua vida, como que isso te tocou e te levou a essas frentes de trabalho junto ao governo e ao poder público. Na verdade, né, Boi, a gente usa o termo inovação muito como se fosse algo recente, né? E na verdade, eu tenho 45 anos na área de tecnologia de informação, completei 45 anos militando nessa área, agora no mês de julho, aí, no finalzinho de julho, né? E durante esse período, você sabe muito bem, se tem alguma área que passou por processo de inovação, é a área de tecnologia da informação e comunicação, né? Então, são 45 anos trabalhando tanto na iniciativa privada quanto na área pública, né? Passando por empresas, inclusive de economia mistas, né? E essa trilha, para mim é um privilégio, tá? Aos 64 anos de vida na frente de uma entidade que tem um papel muito importante nos dias de hoje, né? Que é desenvolver soluções para melhorar a vida das pessoas lá fora. Eu acho que isso é o papel e é o grande propósito de quem está na área pública, né? E não diferente na área de tecnologia. Eu acho que isso é que tem pautado a gestão à frente da companhia e, obviamente, o tema da inovação, a gente é obrigado a se atualizar constantemente, buscar fazer diferente e acompanhar essa velocidade que tá muito grande, né? Quer dizer, a gente antes tinha tempo de fazer pontes, né? Troca de tecnologia, conceitos, etc. E hoje essas pontes sumiram. Então, esse processo de mudar a chave, ele está exigindo muito da gente, né? E eu acho que o Estado tem um papel fundamental nesse processo, né? Quer dizer, como é que a gente implanta tecnologia e inovação
de forma a entregar mais para a população de uma forma mais rápida, entregar com processos completamente diferentes, entregar mais barato, para que eu possa ter realmente produtividade operacional, redução de custos, para que sobre dinheiro para a atividade fim. Então, acho que isso é um papel fundamental que a gente tem hoje. E vamos começar falando de inclusão digital, que é um tema super caro, super importante para vocês. E vocês são muito, né, partícipes dessas decisões, desses projetos de inclusão digital. Como a gente pode fazer uma sociedade melhor através da inclusão digital, Murilo? Então, eu acho que, de novo, eu já passei por alguns processos onde isso me preocupa ao longo da minha carreira. Toda vez que a tecnologia dá essas estilingadas, né, eu acho que você acaba criando um determinado gap com camadas da população que não tem, muitas vezes, acesso a essa tecnologia que está surgindo de forma intensiva e emergente. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me preocupa hoje em dia. Então, assim, acho que eu tive o privilégio de trabalhar lá no primeiro ciclo da Sejum, quando a gente disponibilizou uma série de salas para acesso à internet, e isso foi uma visão do gestor público na época. Integramos vários centros de tecnologia, como se fossem LAN houses, né? Um termo que se usava na época, que era para você ter, pelo menos tentar chegar a uma camada da população que não tem acesso à tecnologia. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito parecido, né? Então, ao mesmo tempo que a gente ouve o seguinte cenário, olha, tem não sei quantas posições na área de tecnologia da informação e etc, tá legal, mas como é que eu formo gente para isso, né? Principalmente num cenário que se você pega a academia, até ela ajustar os currículos para uma tecnologia nova, normalmente você tem as pessoas saindo dessa universidade também não preparada para o mercado. Então você tem uma equação que está difícil de fechar realmente. E eu acho que aí a gente tem que pensar de uma forma intersetorial realmente, olhar as outras áreas que cuidam de educação, área social, para pegar todos esses recortes de certa forma e aplicar políticas públicas para a gente trazer todo mundo junto com a gente, né? Você sabe que ontem eu participei de um podcast também, a nível nacional, e uma das preocupações que a gente estava apontando lá é essa desigualdade, né? A gente tem cerca de 5.568 municípios brasileiros. Eles são tão heterogêneos, as dificuldades são tão grandes, e você tem Jundiaí, que é meio que uma ilha de excelência nesse processo, claro, né? A gente tem nossos problemas, mas a gente tem o quarto IDH do estado de São Paulo, a gente é considerada uma das cidades mais seguras e melhores para se viver e etc. E mesmo assim a gente tem que olhar com muito carinho o que está acontecendo no nosso entorno. Então esse é um tema caro, eu acho que a gente tem que realmente, não só Estado, mas a iniciativa privada, né? A gente tem conversado muito sobre isso, como é que a gente foca nessa hélice de fazer ela funcionar de uma forma mais orgânica, parceria, né? Tem que pensar diferente, né? Claro. Tem que pensar diferente, fazer diferente. De novo, há 40 dias atrás eu fui convidado para participar pela presidência do CERP de um evento lá em Brasília. Qual é a preocupação das PRODs, né? Que são as empresas de processamento estatais de alguma forma. Então, estávamos nós, Prodan de São Paulo, o SERPRO, pessoal do Imprel, que é Recife, que é referência em startups, de certa forma, sim, o ICI, que é de Curitiba, que é outra referência, pessoal do Rio Grande do Sul. Ficou claro a seguinte questão: o propósito da gente mudou. Eu acho que está na cabeça de todo mundo realmente melhorar a vida das pessoas. Isso é uma preocupação muito latente. E aí o evento se tratava da gente tentar levar para os municípios, para essa capilaridade, né, para a última milha, um grau de digitalização, de informatização de uma forma mais intensa, né? E o objeto da reunião era a gente pensar em acordos de parceria, né, tá certo? Para aproveitamento de soluções que o CERP tem, que a Prodan tem, que o Jundiaí tem. E, de novo, é um privilégio. O Jundiaí está sentado na mesa com cidades capitais, né? Claro, muito maiores que a gente, né?
E a gente podendo mostrar o que a gente tem também e ser objeto de reaproveitamento das soluções que a gente tem. Mas essa é uma preocupação muito intensa mesmo. Como é que a gente aplica inovação sem deixar ninguém para trás? Interessante. E você mesmo mencionou esse conceito da estilingada da tecnologia, né? Então, em certo momento, houve a necessidade dos centros de acesso digital, né? Que eram os centros onde a pessoa entrava como se fosse uma lan house. Depois vieram os smartphones que permearam essa inclusão digital através de um ambiente um pouco mais estrito, né? Em termos de tela, mas que já dá alguma permissividade interessante em termos de acesso. Agora, eu vejo ainda um grande gap, queria te perguntar sobre isso, né? Por exemplo, outro dia eu estive falando sobre inteligência artificial e a gente vê o machine learning crescendo, a inteligência artificial até ameaçando um pouco a questão dos empregos, né? Numa visão míope, a gente diria que ela vai ter um impacto forte, mas enfim, o impacto pode ser muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas vão ficando para trás. Então, não basta a gente reclamar da inteligência artificial. O que a gente tem que pegar é abraçar a oportunidade e desenvolver produtos, serviços, riqueza que usem a inteligência artificial. Então, não é aquela coisa da gente ser simplesmente um coadjuvante da inteligência artificial. A gente tem que ser protagonista, tem que pegar a inteligência artificial, usar isso em prol da geração de um negócio, em prol da geração de economia, no caso do governo. E às vezes esse gap que acontece acaba ficando muito grande. E à medida que essas pessoas vão ficando para trás, a gente precisa reincluí-las, né? E aí que vem a pergunta, né? Como diminuir esse gap hoje que o problema não é mais o acesso, hoje o problema é, de fato, a inclusão. Então, eu acho assim, se você vamos pegar o nosso caso, por exemplo, se você pensar na camada de conectividade, né? Então, como é que eu vou usar inteligência artificial na área pública, né? Então, se eu penso para dentro, eu tenho que falar assim, bom, legal, eu tenho que ter os próprios municipais, as escolas, as UBSs, os centros esportivos, todos os equipamentos com essa camada de conexão, né? Então, o que a gente fez? A gente investiu, né? Nós temos uma infovia com 500 quilômetros de fibra ótica hoje. Ela é uma infovia multisserviço. Lá eu tenho 3 mil aparelhos digitais, eu tenho 500 câmeras de vídeo monitoramento, eu tenho mais acesso a quase 240 aplicações, né? E a gente está informatizando as áreas de saúde agora com prontuário eletrônico, ou seja, o próximo passo é você aplicar a inteligência artificial para melhorar diagnóstico, uma série de coisas. A gente tem teleconsulta que ajudou a eliminar fila, é um exemplo, né? Perfeito. Tá certo, de modernização, que você fala, opa, melhorei a vida da pessoa lá fora, né? Então essas são iniciativas importantes. Aí quando você olha da camada de conectividade para fora, você fala assim, olha, hoje a gente tem 100 pontos de Wi-Fi públicos. Aqui um exemplo, foi feito um investimento significativo aqui para a gente ter Wi-Fi aqui de boa qualidade. A gente tem Wi-Fi em UBS, a gente tem Wi-Fi no velório, a gente tem Wi-Fi nas escolas, tem em praça também. Mas e o objetivo do Wi-Fi não é concorrer com a iniciativa privada, pelo contrário, é alcançar aquelas pessoas que eventualmente estão com dificuldade, não tem sequer um plano de 4G, ou muitas vezes tem um celular, mas não tem um 4G. Então a gente quer alcançar esta população. Então é uma ação focada na política pública, né? Nosso lado de olhar não só a Sejum como uma empresa privada que mas também, né, olhar o lado social que ela é objeto dela de atenção, né? Então acho que isso você começa a falar que você começa a tentar recuperar um pouco dessa briga, né? Quer dizer, como é que eu garanto um pouco de conectividade? Eu acho que é inexorável, né? Como tudo, né? Isso vai vir para ficar, tá certo? Eu acho que esse caso, a questão é como a gente aplicar isso de forma a melhorar o serviço que a gente presta, né? Melhorar a nossa produtividade, a nossa interação, a gente ter transparência. Acho que são pilares muito caros e ao mesmo tempo desenvolver políticas que a gente possa trazer essas pessoas o mais rápido possível para próximo da gente. Por outro lado, acho que você tem que projetar ações de curto, médio e longo prazo, né?
Que tipo de profissão a gente vai ter daqui a 30 anos? A gente fala muito de futuro, etc., mas quando a gente pega e olha que Jundiaí a gente quer daqui a 30 anos, a gente tem que começar a construir agora. Então, não por acaso, na plataforma do prefeito Luiz Fernando Machado, a gente tem um programa muito importante que é cuidar da primeira infância. Eu acho que passa por aí, a gente trazer, eu acho que tem uma questão de um grupo de pessoas muito significativa que estão no momento atual, mas tem novos entrantes aqui que a gente tem que cuidar. E esses novos entrantes, eles vão ser tem que ser preparados para essa jornada lá na frente. Aqui, esse miolo, que eu acho que a gente tem um objeto muito importante aqui, né? A gente tem uma iniciativa que você acompanha muito bem, que é o portal de empregabilidade. Poxa, nesse portal hoje foi a tentativa, durante a pandemia, a gente entendia o seguinte, olha, como é que a gente aproxima o pequeno negócio, por exemplo, da área onde as pessoas moram. Como é que a gente, assim que terminar a pandemia, que a gente faz a retomada econômica? Então, a gente saiu com um processo muito importante, foi a criação de toda essa plataforma para cadastramento de currículos, de vagas de emprego. A gente já tem mais de 60 mil vagas publicadas lá, cadastros de currículos. Nós temos uma média de 2.000 posições abertas para Jundiaí todo mês, e que tem dificuldade de ser preenchidas. A gente precisa entender por que as pessoas não estão conseguindo se candidatar a essas vagas. Às vezes não é uma capacitação, apesar de todos os parceiros, a gente tem vários parceiros envolvidos ajudando nisso, mas às vezes passa por uma capacitação um pouco mais na linha da inteligência emocional, preparar essa pessoa para uma entrevista de emprego e assim por diante, né? O Paulo estava aqui, o próprio Paulo publica vagas, a gente tem um monte de ofertas que são colocadas, os empresários aderiram à plataforma. Então, eu acho que isso é muito importante para ajudar esse processo que a gente está falando. Que é uma tecnologia que vai fazendo articulação de recursos que estão disponíveis. É muito interessante. Amorim, eu tenho uma curiosidade muito grande, nunca te perguntei isso, mas acho que é super cabido, né? Quase toda cidade tem basicamente os mesmos problemas, né? Sim. E é interessante, como Jundiaí, eu admiro pela qualidade do portal de serviços, pelo aplicativo, que é muito fácil de utilizar com os diversos serviços disponíveis nesse portal móvel. Por que é tão difícil para as outras prefeituras terem acesso a aplicações de qualidade? Por que a gente tem que reinventar a roda em cada cidade que tem o problema e a gente não tem um reaproveitamento muito maior dessas boas experiências? Então, sei lá, se Jundiaí é a melhor cidade para 3 aplicativos, pega outros 4 da outra cidade e tal. Por que não se junta um suíte de aplicações muito mais redondinho, bem desenhado, para todas as cidades do Brasil, né? Eu acho que você tem algumas barreiras de entrada para esse processo. Primeiro, eu acho que falta muitas vezes a vontade política disso acontecer em muitos municípios. Então, eu acho que o gestor público tem que ter, de novo, aquele propósito que eu vou repetir algumas vezes aqui, porque realmente isso é importante, né? Empatia com o próximo, ele é fundamental em qualquer área da vida pública. Depois, falta a cultura digital. Então, apesar dos municípios terem os mesmos problemas, falta muito da cultura digital. E, às vezes, a gente tem até dificuldade de ter um interlocutor na ponta para passar um conceito e passar esse momento que a gente está vivendo. Mas, de novo, né, eu estou muito feliz de ver que, pelo menos na área pública, quem está indo muito bem está tentando buscar parcerias para a gente acelerar esse processo de alguma forma, né? Eu falei ontem na entrevista, eu falei assim, legal, Jundiaí é uma excelência, mas é uma ilha de excelência, mas me preocupa o fato de você ter vários municípios que não são. E esse gap, né, o fato de Jundiaí ser excelência, isso é top. Mas assim, eu não posso ter essa distância entre a maioria dos municípios. Eu acho que isso não é bom para ninguém, esse gap. Então, realmente, eu acho que a gente tem que buscar desenvolver ações. Existem algumas associações que foram criadas dos municípios inteligentes, uma iniciativa que nasceu na Prodabel de Belo Horizonte, lá com o meu amigo Leandro. Agora ela é presidida pelo presidente da Prodel de São Paulo.
E vem na linha de realmente a gente tentar chegar na última milha, Alexandre, que tá bom, eu estou bem aqui, eu estou indo, estou conseguindo avançar, mas ali aquele município não. Interessante, então existe um gap ainda na digitalização, Sim. que é já 3 gerações atrás a gente já digitalizava processos. Exatamente. Né? Mas a falta talvez de tecnia também, né? Equipes técnicas mais adequadas também nos municípios, isso deve dificultar bastante. Isso. Mas ainda assim, claro, o compartilhamento seria muito importante. Isso. Né? E eu acho que a gente tem agora uma possibilidade muito grande, que são as nuvens. Né? Quando a gente fala em nuvem, antigamente você fala assim, olha, eu preciso modernizar aquele município, etc. Tal. O cara de TI daquela área, ele pensa nas caixas que ele quer comprar. Ia precisar data center, né? Então, isso muda. Né? Então, eu acho que a nuvem vem num momento que traz esse poder computacional, mas ela também começa a democratizar um pouco mais o acesso a esse tipo de plataforma, que a gente não tinha. Então, eu acho que eles começam a suprir um pouco essa dificuldade que a gente tinha dos municípios poderem avançar. Né? Então, acho que a gente tem aí um caminho a percorrer para que a gente realmente tenha uma sociedade cada vez mais equilibrada. Eu acho que tem 3 pilares importantes nesse processo. Um é o processo do propósito, né? O pilar do propósito, que mapeia tudo, né? Que orienta tudo. O outro é um bom processo de planejamento na área pública. Então, o gestor Parimós, que é um cara que você conhece, é um cara que pensa e respira planejamento, né? E assim, de novo, o planejamento é de curto, de médio e longo prazo. Claro. Né? Legal. Aí depois falta o terceiro pilar importante para o município, que é a transpiração. Então, execução. A execução. Né? A gente estava discutindo aqui um pouco antes desse tipo de iniciativa que a gente está fazendo. O Grape Valley é um exemplo disso. Quer dizer, é transpiração. Né? Você tem que se reunir, você tem que mobilizar, você tem que conclamar, evangelizar. Né? Então, é um trabalho de cultura, né? De engajamento, das pessoas mudarem muitas vezes o mindset, né? Para usar uma palavra um pouco mais pertigada aqui, né? Para poder fazer as coisas acontecerem. Né? Então, acho que esses 3 pilares são fundamentais. O propósito, a empatia com o próximo, processos de planejamento muito bem estruturados, principalmente na área pública, porque daquilo que se pensa fazer tem que ter orçamento para fazer, tem que ter depois gerenciamento de projeto, como se estivéssemos na iniciativa privada, buscando foco no resultado, ou seja, transpiração. Sem uma dessas coisas, eu acho que a gente começa a ficar capenga, entendeu? Legal. E, Marques, eu queria falar um pouquinho sobre inovação com você, sobre startups. E Jundiaí tem a felicidade de ter um arcabouço legal e interessante, né? Especialmente o sistema Jundiaí de inovação, né? E a Sijum se conecta com isso, né? Quais são as oportunidades de inovação e para startups de estarem mais próximos do governo? A Sijum vê isso de que forma e quais são as oportunidades que você pode destacar para a gente? Olha, eu acho que um dos maiores problemas que eu vejo quando a gente fala em inovação na área de tecnologia, da informação e comunicação, né? ou usando a tecnologia, é o despreparo de muitas das startups em transformar aquele produto num produto passível de utilização. Né? Normalmente você tem problemas de não ter um plano de negócio, não tem uma boa documentação sistêmica. Eu acho que você parte da ideação, do processo de ideação, vai para a construção de algo muito bacana, mas isto, com quem eu converso, com muitos empresários da área de tecnologia de informação, ele é uma barreira de entrada para que essas startups sejam absorvidas. Eu acho que tem um trabalho para a gente fazer muito importante através de grupos como o Grape Valley, nesse sentido de levar um pouco esse tipo de visão para quem está empreendendo nessa área. Né? Para a Sijum, de novo, a gente se posiciona hoje como um marketplace de solução. A Sijum é agnóstica com relação à tecnologia, ela é agnóstica com relação a se é uma solução desenvolvida dentro da Sijum ou não. A gente tem que ter produtos no portfólio para poder ofertar, para poder vender para outros municípios, inclusive. Hoje a gente já faz isso, né? Eu já tenho outros municípios que são nossos clientes, né?
até para trazer recurso, né, para a cidade. Então, assim, eu acho que faltava um pouco de arcabouço legal, isso foi construído, né, e a gente trabalhou lá desde 2017 muito no modelo do cluster de inovação, a gente reorientou a visão que a gente estava tendo sobre como avançar, incubar, né? como incubar, né? Foi um avanço nesse sentido. E eu acho que agora a gente está indo no caminho certo. Acho que a gente, de novo, acho que a gente precisa criar um processo um pouco mais intensivo de olhar essas soluções para realmente trazer para dentro e poder, a Sijum, no caso da Sijum, por exemplo, ser um parceiro de negócios, né? Hoje a lei das estatais permite essa flexibilidade, coisa que também a gente não tinha muito tempo atrás, né? Então hoje eu posso desenvolver parcerias de negócio, desde que eu também agregue algum tipo de valor tecnológico, funcional, ou enfim, seja ele de qualquer natureza, e eu possa comercializar essas soluções, inclusive, né? Então, e de novo, para um determinado porte de município, pode ser a solução 1. Para um município de maior porte, pode ser outra solução. E eu acho que isso me interessa muito, né? O que eu acho que a gente está com dificuldade agora nesse momento, e não sei se é só nossa, mas eu acho que você respira isso muito mais do que eu, você é um cara que respira esse tema há muito tempo. Acho que isso é uma grande dificuldade, né? Como a gente aproveitar um pouco as startups para intensificar o uso delas, né? A gente está passando por um soluço agora, né? O Vale do Silício lá está lá com aquele modelo americano, o inverno das startups. Não se aplica, e ele é um modelo que também não se aplica para a gente, né? A gente no Brasil precisa sempre desenvolver os nossos modelos, né? Você sabe que eu tenho um contrato com uma empresa muito importante, que é o Gartner, né? A gente discute muito, é um contrato de consultoria, e a gente discute muito esses modelos, né, de negócio. Fala, legal, lá na Espanha é bacana, mas aqui não se aplica, a legislação é diferente. A gente foi ver Portugal recentemente. O modelo americano também não se aplica. Então, a gente precisa criar os nossos modelos do nosso jeito, que é o que a gente sempre faz, né, de certa forma, para a gente poder avançar. Mas harmonizar com a cultura, com o exatamente. E não adianta tentar acelerar. Eu acho que a iniciativa privada e com o Estado, eu acho que essa harmonia está mais presente. O que eu vejo um pouco mais distante é a academia, eu acho. Tanto seja privada ou de cunho estatal. Você vê as iniciativas, mas, sinceramente, eu não vejo isso na prática acontecendo, né? Eu acho que esse é um ator fundamental, né, para a gente ter centros de pesquisa, né, formar mão de obra para os centros de pesquisa, né, em tecnologia, para depois a gente produtizar isso de alguma forma, né? Claro. Eu acho que está faltando um pouco essa peça também, vir mais para o jogo, assim, sabe? Mais para mercado, né? Isso. Vindo inovação da academia, vindo a formação para tecnologias e profissões que nem existiam até pouco tempo atrás, né? É isso aí. Isso é um desafio, com certeza. Marquese, e a parte de dados, né? Houve uma revolução recente agora relacionada a dados. Sim. Então, até então, se falava muito pouco. Hoje, quem é o CTO que não fala de data lake, de mineração de dados, de produção, catalogação, inteligência de dados, né? Power BIs da vida, né? Enfim, inteligências que saem também, né? E sacadas, sabedoria que sai dos dados, né? Como você vê isso na área pública? Porque existe aí uma dificuldade ainda extra, né? Porque nós, como usuários da Netflix, somos extremamente bem conhecidos pela Netflix. Eles nos oferecem lá o filme exatamente para perfis parecidos com o meu. Como cidadão, não. Né? Eu não recebo ofertas, eu não recebo envolvimento do governo ainda, baseado no meu perfil e na perspectiva de serviço que eu poderia utilizar. Como você vê isso para o futuro? Então, na verdade, a gente tem, de novo, a gente tem uma situação privilegiada, né? Eu acho que, assim, a quantidade de dados que qualquer ente público tem é enorme, né? Agora, a visão de cliente único, né? De indivíduo que tem suas necessidades, né? Que ela é diferente quando esse indivíduo tem 5 anos, ele é diferente quando ele tem 15.
se ele é empresário, ele é amanhã, ou se ele é empregado. Enfim, a gente tem essa visão hoje no governo, a gente persegue essa visão de integração. O governo hoje, inclusive, a orientação para trabalhar por plataforma vem daí. Né? Eu preciso trabalhar de forma integrada para que os processos sejam integrados, para eu conseguir ter um atendimento personalizado. Então, se eu não tiver esse alicerce, eu não consigo implantar essa visão que você está perseguindo, ou está colocando aqui na mesa. Então, o que a gente faz? Tá legal, eu tenho todo esse mar de dados aqui, legal, a gente tem uma série de dashboards, tem um monte de coisa lá, plataforma de BI, tem tudo isso aí. Mas não é isso que é importante. O importante é, legal, como é que eu atendo a necessidade do Alexandre Borim. O Alexandre Borim, ele é empresário, então ele é um indivíduo, ele também é um munícipe que consome serviços, etc. Esta segmentação, essa individualização, se é possível se a gente realmente tiver isso agrupado. Hoje a gente consegue fazer isso e a gente está perseguindo isso. Vou dar um exemplo aqui. A gente implantou, por exemplo, uma plataforma usando inclusive um parceiro nosso externo para desenvolver os indicadores da primeira infância. Legal, para quê? Porque eu quero acompanhar desde a gestante até o final do ciclo do fundamental, ao acompanhar esse indivíduo criança. Né? Se ele foi vacinado, se a mãe fez o pré-natal, se ele está numa unidade básica de saúde, se ele recebe algum tipo de apoio da área social, né? Se ele está estudando no ensino municipal, etc. Para isso, eu tenho várias bases de dados e vários sistemas. Eu tenho o sistema da saúde, da educação, tenho o sistema da área social. Aí legal, boto tudo isso, boto no liquidificador, boto lá num data lake e de lá a gente foi pensar esses indicadores para que as áreas de negócio possam fazer esse trabalho individualizado. Perfeito. Por exemplo, quando a gente fala no nosso projeto, na nossa plataforma de call center que você conhece tão bem, eu uso um CRM rodando na nuvem, né? E foi fruto de um redesenho de processo que a gente tinha um legado que estava focado para dentro. A gente projetou ele para fora, escreveu uma carta de serviços e agora a gente está evoluindo para a segunda fase, que é colocar inteligência em cima deste processo de negócio para poder ser mais assertivo lá. Além de ser assertivo na ponta, também estabelecer níveis de acordo de serviço. Tá legal, em quanto tempo eu vou cortar uma árvore e assim fazer uma poda, uma capinagem, etc. E não basta ter esse processo, né, de acatamento inteligente, eu tenho que ter capacidade de execução por trás. Né? Então, é isso que eu acho que demora um pouco mais para a gente ir fazendo, porque você tem que construir esses processos, modernizar esses processos. Muitas vezes eles são processos que você tem que fazer investimento para melhorar. A gente acabou de fazer agora mapeamento de buraco na cidade, usando inteligência artificial. Né? Foi contratada uma empresa para fazer esse mapeamento. Agora eu preciso implantar um novo software de zeladoria para que eu dar possa cabo a isso, né? Claro, exato. Né? Quer dizer, fui lá, mapeei que tem buraco, legal, mas tá bom, como é que eu me antecipo e falar, ô Borim, não precisa ligar que eu sei que tem um buraco aí na porta e a gente vai e aí antecipa atender. A necessidade, né? Claro. Então, acho que esta visão é o que a gente vem perseguindo, sim. Muito bom. Maurício, tá acabando o nosso tempo, viu, Marquese? Mas, assim, eu queria fazer ainda uma pergunta aqui relacionada às APIs, ou seja, o processo de abertura de dados, né? Porque o governo, primeiro, como sociedade civil, o governo é a melhor forma da gente transformar a vida das pessoas, né? A gente tem que estar junto, eu desafio e convido todos os empresários que estão aqui a se acremiarem nessas iniciativas para que eles possam também influenciar o governo no bom sentido. E, de alguma forma, as APIs, ou seja, quando o governo fornece dados exploráveis por startups, exploráveis pelas iniciativas privadas diversas, a gente pode, com isso, construir serviços que não sejam desenvolvidos necessariamente pelo governo. Por exemplo, se os dados de GPS dos ônibus são abertos por API, qualquer empresário aqui pode abrir uma startup para fornecer um software
um aplicativo para celular que facilite de alguma forma o acesso a esses ônibus. E isso vai gerar riqueza para a startup e para a sociedade como um todo, sem o governo ter desenvolvido esse aplicativo. Em 2 minutinhos mais aí que eu te deixo. E você acha que essa é a visão de futuro? 3, 4 minutinhos. Então, é assim. Não adianta a gente ter API se a gente não tiver dado de boa qualidade. Esse é um problema do uso de inteligência artificial hoje com dados públicos. Se você fizer a mesma pergunta para o chat GPT lá, você vai obter provavelmente respostas diferentes. Uhum. Então, a acurácia ela é ruim, né? Então, eu acho que assim, o fato da gente ir melhorando essas bases, a gente começa a ter segurança e liberdade em liberar de forma mais intensa esses dados para serem acessados. Do ponto de vista de transparência, a gente tem isso muito, acho que a gente está avançando, a gente tem o portal... São 3 portais diferentes. Tem lá 300 e tantos indicadores das ODS, que seguem os ODS, tem... Do ponto de vista de transparência, eu acho que a gente está muito bem coberto. Eu acho, o dado básico também. Aliás, isso aqui você não vai ver em muito Raro, lugar. É raro. Está muito bem organizado. Isso. Agora, o dado para ser trabalhado assim de uma forma um pouco mais intensa, com mais propriedade, acho que a gente precisa ter realmente ir melhorando cada vez mais nosso processo de qualidade do dado, mas também o processo de segurança desse dado. Então, ações como está aderente à LGPD, esse dado é pertinente mesmo, porque muitas vezes você tem dados que foram colhidos há muito tempo atrás e que faziam sentido naquela ocasião. Sim. Agora pode ser que não seja mais e você pode estar, de certa forma, infringindo a LGPD. Então, são preocupações. Mas eu acho que esse é o caminho, sempre apostei nisso, etc. E também acho que você pode ir liberando isso aos poucos, à medida que você vai construindo, você vai tendo segurança e você vai liberando. Perfeito. Eu pelo contrário, eu acho que isso... Temos que estimular. Né? Tem que estimular, entendeu? Excelente. Marquese, obrigado pelo seu tempo de ter nos atendido aqui. Acho que essa interface com o governo é muito importante. Você está aí no meio justamente da iniciativa privada e governo, fazendo essa mediação. A Cijon é uma marca muito admirada aqui na cidade, que, diga-se de passagem, tem uma administração muito voltada a dados, né? A gente admira bastante, não só a transparência, mas toda a responsabilidade com os resultados, né? Mas obrigado por esse aporte, inclusive de ideias, para a gente criar, como a iniciativa privada, acho que soluções que ajudem a construir essa cidade inteligente que a gente conversou aqui. Né? Orens, de novo, para mim é muito legal... a oportunidade de estar aqui, conversar com você, né? A gente de vez em quando conversa, muito raramente, inclusive, né? No conselho, etc., né? Porque a gente tem a correria da gente. Mas, de novo, eu admiro de novo a iniciativa que você e outras pessoas tiveram de criação do Grape Valley. Completou 1 ano aí recentemente, né? Pude ir lá no jantar de comemoração, exato, inclusive, né? E eu acho que são essas iniciativas. Defendi isso recentemente num outro evento que eu fui. Eu falei, olha, lá a gente tem um Grape Valley, dá uma olhada lá que a gente está... Exato. A gente realmente é defensor desse modelo. E eu acho que, de novo, a gente está no caminho da transpiração, que é o que precisa, né? Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com você um pouquinho. Muito obrigado. Para mim é um prazer também. Muito obrigado, Marquese. E você que está nos assistindo aí, fica o convite, né? Participe, www.grapevalley.com.br, entra lá no nosso grupo WhatsApp, a gente tem um grupo super ordeiro, bem assim, com regras realmente para que seja bacana os compartilhamentos que acontecem, e tem sido. E os nossos encontros, toda a primeira quarta-feira dos meses, a gente se encontra em locais itinerantes, entra no nosso grupo para a gente estar compartilhando o próximo evento, ok? Obrigado e continuem participando e aproveitando as sessões aí do Grapecast, e nos próximos dias, sábado, domingo, e no próximo final de semana, de sexta até domingo também. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência.